E por que que, em tese, Jesus não precisa soltar rojões e fogos para dizer que vai passar em Samaria? Por que não? Porque Samaria é território de errados. Samaria é território de quem errou e não sabe e não pode se consertar. Samaria é terra de quem vacilou. Samaria é terra de quem voltou atrás. Samaria é terra de quem entrou no erro e não está vendo a porta de saída para o conserto. Jesus vai falar isso abertamente quando a mulher que tinha agora um homem que não era dela, depois de ter cinco maridos, Jesus vai conversar com ela no poço e diz assim para ela: então tá bom, traz aqui o seu marido, porque ela aceitou a água viva que ele falava. E aí ela diz: olha, eu não tenho marido. Ele diz: tu disseste com verdade, porque tu já tiveste 5 maridos, e o 6º que tu está agora não é o teu marido. Aí ela disse assim: vejo que és profeta. Aí olha só, parece até que ela tá mudando de assunto. Depois que ela percebe que o pecado dela fora revelado, aí ela olha para ele e diz assim: mas aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? A gente não lê essa parte porque não é o epicentro nessa noite, mas só para você entender que tipo de terra Jesus está pisando. Aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? A impressão que dá é que ela está mudando de conversa, porque acabou de falar de pecado e como é que ela de repente entra no assunto para falar de adorar? Mas é porque você tem que entender que a adoração não tem nada a ver com a nossa visão ocidental. A visão oriental de adoração instituída pelo próprio Deus a Moisés e a seu povo liga a adoração ao seguinte: a entregar a oferta. Aonde é que eu levo o sacrifício? Então ela não está mudando de conversa, pelo contrário, uma vez que o pecado foi revelado, ela agora quer saber aonde conserta. O que ela está dizendo é: mas aonde é que eu levo oferta para expiação desse pecado que eu acabei de confessar? No templo ou no monte? É isso que ela está dizendo. Ela não está fugindo, meu irmão, do conserto. Ela não está fugindo do acerto. Ela só está dizendo para ele: me mostra onde está a porta. Porque o pecado na vida de quem erra faz isso. Ele dá para a gente um acesso de entrada. E depois que a gente está lá dentro, a gente não sabe como sair. Por mais que a gente queira, a gente não consegue. O diabo faz isso. Facilita o acesso pelo qual você vai entrar. A carne faz isso, facilita a ponte de construção para o erro. Mas quando você quer o retorno, você não acha saída. Então quando ela diz aonde se deve adorar, traduzindo em miúdos, o que ela está dizendo é: aonde eu entrego uma oferta para ser livre desse pecado. Aonde eu adoro. E por que que ela diz isso? Porque ela sabe que em Samaria tem um monte. E tem um monte onde também se adora a Deus. Ao Deus de Israel. O problema é que o Deus de Israel não se manifesta lá por 2 motivos. Primeiro, Jerusalém é o lugar onde está o sacerdócio legítimo. Segunda coisa, Deus não divide a sua glória. No mesmo altar que Deus é adorado, do lado tem altar de Moloque, do outro lado tem altar de Baal, do outro lado tem altar de Azera. Então ela não quer criar um cenário de que foi perdoada. Quando ela percebe que está diante de um profeta judeu, rabi, mestre, conhecedor da verdade, aí ela diz: me dá aí essa resposta. Por quê? Porque eu quero me consertar. E aí você começa a entender por que gente que não errou tem que passar por lugares que não queria passar. Aí você começa a compreender por que gente que não pecou tem que passar por relacionamentos de gente que pecou. Aí você começa a entender por que o vento do vizinho soprou na tua casa, se não havia legalidade. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Jesus vai passar lá por um motivo. Não é vontade, é necessidade. É aprender a fazer o que precisa ser feito. E quando eu compreendo o que devo fazer, o que precisa ser feito, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo para ser famosinho, vivo para ser útil para a glória de Deus. Quando Jesus passa por ali, vai trazer possibilidade de conserto. Sabe o que Deus está dizendo? Esperamos que os errados se consertem, mas dos errados Deus não espera nada. Não, Camila, não. Por que não? Porque eles precisam saber onde está a saída, precisam saber onde está a porta, precisam de um sacerdote para oficializar o ato, precisam de uma entrega para legitimizar o perdão. Como é que um errado se conserta se o certo não mostra para ele aonde é o caminho? E a gente tem evitado resolver pendências nesse ano. Porque achamos que é o outro que tem que vir. E é o outro que tem que falar. E é o outro que tem que se manifestar. E o Senhor está dizendo: e se eu te disser que deles eu não espero nada, mas de você?
De você eu estou esperando uma posição há um tempo. E tem gente aqui que está querendo se omitir daquilo que precisa fazer. Porque sabe que a situação é um enrosco, sabe que a coisa é difícil, sabe que se meter a mão vai rolar conversa constrangedora, e aí você quer se eximir. E aí eu estava sentada ali e disse, Jesus, é para eu falar isso? E o Espírito Santo disse, fala para eu não te vergonhar diante deles. Eu disse, então eu vou falar porque quem paga minhas contas é o Senhor. E aí o Senhor falou assim para mim, diga para eles que a casa sacerdotal de Eli não foi extirpada por causa do pecado de Ofni e Finéias. A casa de Eli foi extirpada por causa da omissão dele diante do pecado dos seus filhos. O que mais tem matado gente na igreja não é o pecado, é a omissão de quem sabe onde está o conserto, mas bota poeira para debaixo do tapete. A omissão de quem sabe que precisa revelar, que precisa falar, mas não fala. Eu não vou me meter, eu não vou dar a cara para bater. E ainda tem esses outros aqui que eu gosto ainda mais. É os que dizem assim, não fui eu que comecei isso. Quando eu entrei, fulana ela já não se dava com Beltrana. Quando eu entrei, ciclano já não gostava do pastor fulano. Pega na mão de alguém aí agora. Camila, eu não gosto, não estou perguntando se tu gosta. Pega na mão de alguém aí agora. Você não vai fazer só o que quer, vai fazer o que precisa ser feito. Pega na mão de alguém aí agora. Sacode essa pessoa até ela acordar desse friozinho. Sacode ela e diga para esta pessoa, não interessa quem começou. Não, tá fraco, diga, não importa quem começou, importa que você vai terminar. Receba de Deus autoridade, receba de Deus ousadia, receba de Deus unção para destruir julgos antigos em terras de errado. Quando Jesus diz, tu sabes que a salvação vem dos judeus, ele está dizendo, você sabe que quem errou nessa parada foram os samaritanos. Então se você quer consertar de verdade, você tinha que ter procurado um sacerdote judeu em Jerusalém. Só que Jesus só está falando o que é certo, mas sabe que não é possível ela fazer isso. E isso explica por que ele está lá.